Comece a se comparar. Escolha um vaso aqui. Ah, eu sou aquele que tem um óleo. Ah, não, eu sou aquele que tem as flores. A pergunta que eu faço é a seguinte: olha para mim, olha para cá. Que vaso você é na casa do Senhor? Que vaso você é na casa do Senhor? Nós vamos ler um texto aqui. E eu já queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Deixa aberto aí. Agora eu queria fazer um teste com você. Se você é obediente e você não está com transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é uma doença que está quase que virou quase uma pandemia, irmão. Mas está repreendido em nome de... Vamos fazer um teste se você está, ó. Não olhe para o texto. Está na sua mão, mas você não tem transtorno. Você é sarado. Você vai ficar olhando para mim, ó para mim. Quem você vê lendo, a gente vai orar por ele depois. Mas você não tem nenhum transtorno. Olha para mim só um minutinho. Esse texto fala de vaso. Você já escolheu que vaso você é? Vários tipos de vaso. Eu acho que eu gostaria de ser, até pelo meu tamanho, esse vaso que contém o óleo aqui, que representa a unção. Obrigado. A unção do Senhor. Ou de repente, esse vaso que acabou de chegar aqui, ó, vaso de água que dá para matar a sede. Que vaso você é? Jeremias capítulo 18, versículo 1. Versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Disse o quê? Diga aí. Só essa palavra, de novo, diga aí. Olha para mim, só um minutinho. Homem de Deus. Deus diz: ei, levanta. Porque está aí, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar. Olha para mim, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Ó a ansiedade, vamos curar. Ó, por que está aí sentado? Levanta que eu quero falar contigo. Ei, chega, calma, bora. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta, bora. Levanta, Jeremias. Quando Deus quer falar, ó, Ele quer atento. Bora, levanta. Pronto, eis-me aqui. Levanta, que eu quero falar contigo. Agora tem outra palavra também interessante. Depois de levanta, ele disse assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e o quê? Peraí, não posso perder. Olha para cá. Antes de você ler e entender. Duas coisas quando Deus quer falar. Primeiro, você tem que se levantar, ter atenção. E outra coisa, aí, desce desse pedestal. Desce dessa máscara. Já acabou, ó. Eu estou vendo até algumas pessoas aqui com a máscara da Covid. E é legal mesmo. O negócio está voltando, irmãos. Daqui a um tempo nós vamos ter que usar todos máscara de novo. Mas nessa máscara que eu estou falando, não. Às vezes a gente fica com empáfia, sabe? E quando Deus quer falar com a gente desce. Ei, levanta-te. Levantou? Posição física. Agora desce que eu quero falar com você. Você não é igual, não é de igual para igual não. Você desce, se meu povo se humilhar. Então ele fala ali com o profeta interessante. Levante. Mas não é para ser meio igual não. Você levanta fisicamente e espiritualmente você desce. Que eu tenho algo para falar com você. Então continua o texto. Versículo 2. Levanta-te e desce à casa do oleiro. E lá falarei contigo. Desce à casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Versículo 3. E o que? Diga aí. Sabe por quê? Olha para mim, olha para cá, olha para cá. Porque se não descer, Deus não fala.
vai entrar nesse culto aqui, vai ver todo mundo sendo ungido, essas luzes, vai falar, está parecendo não sei o quê, olha essa igreja. Mas Deus falar com você não vai, você vai falar muito depois. Mas você não veio aqui para ter argumento para você falar durante a semana. Você veio aqui para ouvir Deus falar com você. E para você ouvir Deus falar com você, tem que descer, não é da maneira que você quer não. Vai lá na casa do oleiro e lá eu falarei contigo. E aí o profeta desceu. Aí começa um relacionamento, um diálogo com Deus. Versículo 3. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. Preste atenção. Como o vaso que ele fazia de barro, diga assim, de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer, voltou, fez outro vaso. Tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Olha para mim só um minutinho. Que vaso você já se comparou aqui? Às vezes a gente está na igreja. Tem gente aqui que há muito tempo que não vai na igreja, ou não vai em nenhuma igreja. Está aqui hoje, talvez para ver um som de um parente, de um amigo. Era um vaso. Às vezes a gente que cantava, dançava na igreja, fazia obra na igreja, mas se perdeu na mão do oleiro. Eu quero dizer para você que o Senhor quer refazer a sua vida esta noite, essa tarde e noite, em nome de Jesus. Aí diz assim o texto, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Preste atenção, versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha para mim, irmão. Que vaso aqui você escolheu? São poucas as opções. Permita-me dizer uma coisa triste para você. Numa casa, e eu vou ler aqui, a Bíblia diz isso. Numa casa não tem só vasos assim de honra, não. Imagina se a gente vai botar uma coisa de desonra no altar. A Bíblia, eu vou ler daqui a pouco, Paulo dizendo que numa casa, Timóteo. Primeiro ele diz assim a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro do que não tem do que se envergonhar. Vaso puro diante do Senhor, e que maneja bem a palavra da verdade. Aí mais abaixo ele vai dizer: ó para mim, ó para mim, ó para mim. Tem vaso de todo tipo numa casa. E não é verdade? Você está pensando que existem esses vasos aqui? Ali tem alguns banheiros lá na frente. Ali tem alguns outros banheiros ali na frente. Tem vaso de lixo. Tem todo tipo de vaso numa casa. A Bíblia que diz isso. Vasos para honra e vasos para desonra. A Bíblia é que diz, eu vou ler daqui a pouco. É por isso que eu estou perguntando a você: escolha logo um vaso aqui que está no altar. Escolha logo as opções aqui. Escolha um desses vasos. Por quê? Nessa igreja não tem só esses vasos. Abra sua Bíblia, por favor. Em 1 Timóteo capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2. Perdão, 2 Timóteo, viu? 2 Timóteo. Segunda, não é primeira não. 2 Timóteo capítulo 2. Quem achou, diga amém. Você pode ler para mim o versículo 15? 1, 2, 3, já. Procura. Eu vou ler porque esse culto também é um culto online. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar.
e que maneja bem a palavra da verdade. Agora nós vamos pular para o versículo 20. Preste atenção. Versículo 20. Numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de quê? Diga aí. Continue. Olha para mim, peraí, olha para cá, olha para cá, olha para cá, olha para mim. Olha para mim, olha para mim. A Bíblia está falando, ei, já escolheu? Escolha. Faça uma escolha decente. Porque a vida não é tão bela quanto a gente pensa. Numa casa, tem outros vasos também. Tem uns que são, honrosos. A gente coloca em destaque para ornarem o altar do Senhor. Mas tem uns que a gente não bota aqui não, a gente esconde. Porque cada vaso tem a sua finalidade. Cada vaso tem a sua finalidade. Eu volto a perguntar, irmão, ei, na galeria, que vaso você é? Quem é você na presença do Senhor? Vamos continuar o texto e eu já vou encerrar. Versículo 20. Numa grande casa, numa grande casa não somente há vaso de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, e uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será o quê? Diga aí. Vaso, de novo, 1, 2, 3 já, bem forte. Vaso para a honra, santificado, ou seja, separado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha para mim, olha para cá. Quem é que está lhe usando, irmão? E com que objetivo? Você foi comprado pelo sangue de Jesus e nós vamos celebrar essa separação hoje para o Senhor usar você. Usar você para dar um testemunho, para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Você foi chamado para isso. Tem gente usando você para fazer coisa que não é honrosa? Não. Escolha um vaso de honra. Quem é vaso de honra aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu já fui um vaso, queria chamar o louvor. Eu já fui um vaso de desonra. Mesmo tendo nascido no lar cristão, eu fui, em determinado período, um vaso de desonra. Até que Jesus Cristo mudou o meu viver. E eu queria cantar essa canção aqui. Na verdade, eu vou começar o grupo de louvor que vai entoar. Que diz, Jesus Cristo mudou o meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Eu era um vaso que nego botava o que queria. Eu nem escolhia. Quando eu via, era um vaso largado lá. Mas Jesus chegou e disse, olha, eu vou mudar a história da vida dele. E eu quero dizer para você que não me conhece. Se você me conhecesse há 30 anos atrás, você ia dizer, Jesus Cristo mudou o viver dele. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu caráter. Hoje, olha como eu estou, com o paletó, estava brincando até com o presbítero. Fica em pé aí, presbítero. Parece que a gente está de farda, quase irmãos gêmeos. Parecendo que a gente está de farda aqui. Você é mais novo, mas eu sou mais bonito. Entendeu? Somos irmãos gêmeos aqui, bem arrumados. Agora, se você me visse há 30 anos, essa hora da tarde, domingo, eu já tinha tomado todas. Eu já estava na prostituição. Mas graças a Deus, que Ele enviou seu filho para me resgatar. Olha como eu estou como vaso de honra. Eu estou me achando até bonito ali na televisão. Que bom, quando o Senhor alcança a gente. Eu queria que você ficasse em pé e cantasse comigo. Se Ele ainda não mudou o seu viver, Ele quer mudar. Ele não faz acepção de pessoas.
Ele quer fazer o antes e o depois na sua vida.